Hoje, mais uma vez, o Brasil se tornou notícia internacional. Imagens do que aconteceu no Rio de Janeiro foram transmitidas e divulgadas em praticamente todas as grandes redes de televisão do mundo, pelas rádios do mundo e principalmente pela imprensa internacional. Mais uma vez, o Brasil se torna famoso debaixo do governo do Lula, mas não é por bons motivos. O que nós vimos hoje no Rio de Janeiro é um absurdo. Os traficantes, coitados, pobres traficantes, além de serem oprimidos e serem vítimas dos usuários, como diz o nosso grande presidente, agora tem que enfrentar uma polícia opressora que quer acabar com o narcotráfico. Quem essa polícia pensa que eles são? Invadir uma área onde o STF já falou que não é para invadir, para eles poderem trabalhar tranquilamente. E agora nós temos essas imagens sendo transmitidas para o mundo inteiro, mostrando a soberania que o Lula tanto defende. Advogados de Bolsonaro massacram Alexandre de Moraes e colocam ele numa sinuca de bico, como eu vou mostrar pra você agora. Presta atenção nisso aqui, ó. A defesa do Bolsonaro apresentou seu primeiro recurso contra a sentença, contra a decisão, que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão na tal da ação da trama golpista. E aí os advogados simplesmente massacraram Alexandre de Moraes, desmontaram ali o voto dele mesmo, mostraram erros e contradições monumentais e expuseram a farsa da trama golpista em torno desse julgamento do golpe e do 8 de janeiro. E agora eu vou te mostrar tudo isso, mas antes você já sabe. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, é a sua casa. Clica no sininho para você não perder nada. E quando você faz tudo isso, especialmente você deixa seu like, você faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante, faz ele ser entregue de novo a você, novos conteúdos nossos, e também leva a nossa voz conjunta para mais pessoas. Mas então, bora lá pro tema de hoje que é importantíssimo. Primeiro, a gente precisa esclarecer. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos ver esse vídeo aqui, tá? Tá muito forte, observe bem. Esse vídeo aqui vai ser polêmico, mas bem objetivo. Preste bastante atenção, porque o que você vai ouvir aqui é muito forte, tá? Vamos lá e acompanhe comigo. O recurso que a defesa do Bolsonaro apresentou é um recurso chamado de embargos de declaração. E esses embargos de declaração servem para quê, Deltan? Eles servem para você resolver alguma omissão ou contradição em uma decisão judicial. Mas, será que os advogados conseguiram mostrar algum erro, contradição, omissão na decisão? Lembre, gente, dessa parte da contradição, viu? Porque daqui a pouquinho vai ser importante pro que eu vou te mostrar. E agora vamos pro recurso. Esses embargos de declaração têm 85 páginas, mas eu vou aqui destrinchar para vocês o ponto principal, central. Eles põem a farsa do envolvimento do Bolsonaro no 8 de janeiro. Como vocês sabem, o Moraes condenou o Bolsonaro por ser o responsável, por ser o mandante do 8 de janeiro. Mas o problema é que não existe uma única prova no processo de que o Bolsonaro tenha planejado, participado ou ordenado o 8 de janeiro. O que o Moraes tentou fazer é atrelar o ex-presidente Bolsonaro ao quebra-quebra do 8 de janeiro, dizendo que ele incentivou o crime de multidão. Só que, juridicamente, esse crime de multidão não aceita a existência de um mandante, de um incentivador prévio, ou então não seria crime de multidão. O que é o tal do crime da multidão? Olha aqui comigo que eu vou explicar para você, você vai entender essa história direitinho. Aqui eu peguei essa definição de uma página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que arrolou aqui o que doutrinadores, estudiosos falam sobre o crime de multidão. Vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro ponto, ó. Crime de multidão, ou também chamado de crime multitudinário, são exemplos desse tipo de crime as invasões de propriedades rurais, brigas em estádios de futebol, e ele pode ser definido como crime cometido pela multidão em um tumulto. Presta atenção, multidão em tumulto. E olha essa palavra, espontaneamente, espontaneamente. Ele até usou a palavra ali organizada, dá quase uma contradição, né? Mas tem que ser espontâneo. E aí ele coloca espontaneamente organizado no sentido de uma conduta comum contra coisas ou pessoas. Ou seja, é um tumulto, é uma multidão que está ali espontânea e aí foca contra coisas ou contra pessoas. Quem falou isso aqui foi esse autor, Kleber Masson, no Código Penal comentado. Mas presta atenção nesse aqui que vai ser mais claro ainda, ó. Multidão em tumulto sugere uma movimentação desordenada, presta atenção, desordenada e rápida de pessoas reunidas em um ambiente, em assembleia ou em comício. É a onda popular que degenera em arrebatamentos de gestos e vozes, em correrias ou em assaltos agressivos e destruidores, que se multiplica em rixas, em brigas e em conflitos, que assume atitudes de resistência às autoridades, de desobediência às suas ordens, de desafios afrontosos ao poder constituído. Não há quem não conheça a força que as massas humanas podem exercer sobre o comportamento dos indivíduos. Em estádios de futebol superlotados, por exemplo, milhares de pessoas sem nenhum vínculo entre si são capazes de dizer ou fazer coisas que certamente não diriam nem fariam em circunstâncias normais. Nessas ocasiões, muitos indivíduos passam por um processo de anulação dos seus próprios parâmetros morais e sociais, e contaminados pela multidão, agem segundo parâmetros da massa no momento. Quando essas forças agem desorganizadamente,
Os efeitos podem ser os mais trágicos possíveis, com agressões, correrias, pisoteamentos, lesões e morte. Então vejam, é uma multidão desordenada. Desordenada. Quem diz isso tudo aqui é outro doutrinador, José Antônio Paganella Bosch, no livro Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. Olha mais esse trechinho aqui, ó, que vem do livro aqui do César Bittencourt, Tratado de Direito Penal, quando ele fala o seguinte, ó. Nos crimes praticados por multidão delinquente, não é necessário que a acusação, o Ministério Público, descreva minuciosamente a participação de cada uma das pessoas envolvidas, sob pena de você não conseguir fazer uma acusação criminal, porque foi uma multidão ali num grande tumulto. Isso aqui eu vou usar um pouquinho mais pra frente, eu queria trazer pra vocês também, pra já usar isso aqui com vocês, pra você entender melhor, tá? Então, por que o crime de multidão não permite que exista um mandante, Deltan? Porque aí tudo seria organizado, planejado, não seria esse fenômeno espontâneo, desordenado, caótico que é o crime de multidão. E por que o crime de multidão não permite que exista um incentivador? Porque não tem como você incentivar previamente pessoas incertas e indeterminadas, que você nem sabe quem são, com antecedência, e lá no dia 8 de janeiro, além disso, você não pegou ninguém que estivesse lá agindo, atuando, incentivando crimes em nome do Bolsonaro. Então veja só, primeiro, o crime de multidão não tem como você incentivar antecipadamente para pessoas incertas. Não tem nenhuma prova de que o Bolsonaro incentivou A, B, conversou com pessoas certas e determinadas. E além disso, a gente poderia até cogitar que alguém lá no dia estivesse incentivando os outros, mas aí tinha que estar agindo em nome do Bolsonaro. E não tem nenhuma prova também nesse sentido. Vamos por exemplo aqui, gente. Pensa numa briga de torcida organizada. A torcida do Flamengo e a do Corinthians brigam no Maracanã ou lá na Arena Corinthians. Se a gente não consegue identificar ali quem fez o quê, é um crime de multidão. Só que imagine um outro cenário. Um diretor da torcida organizada planeja, organiza, compra material, faz reunião, coloca tudo no papel e daí acontece uma briga planejada. Aí não tem nada de crime de multidão, não é algo desordenado, não é algo espontâneo. Então, você precisa distinguir essas duas situações. E qual é o problema aqui pro Moraes? O problema do 8 de janeiro é que Moraes condenou as pessoas do 8 de janeiro por crime de multidão, por essa desordem, tumulto, e depois agora quer condenar o Bolsonaro como se ele fosse o planejador e organizador desse crime de multidão, que é incoerente. Lembre, o crime de multidão é espontâneo, acontece ali na hora. Então essas duas condenações do 8 de janeiro do Bolsonaro são contraditórias. Você consegue entender isso? Bora ver aqui o que disse a defesa do Bolsonaro aqui no recurso, ó. Tá pequeno porque é PDF, não consigo aumentar para você, mas eu vou ler. A condenação pelos atos do 8 de janeiro, pedra essencial para a condenação do Bolsonaro pelos crimes, não se sustenta. É impossível porque não pode se falar em autoria imediata, ou seja, não pode se falar de um mandante de crime de multidão. Assim como o quanto já foi reconhecido na punição de mais de 1.600 acusados lá do 8 de janeiro, isso afasta a possibilidade de punição de alguém por incitação, diante de um crime de multidão, diante de um crime multitudinário. Olha aqui um outro trechinho aqui que eu vou destacar para vocês, ó, esse aqui, ó. Essa é, com a máxima vênia, outra contradição envolvendo os fatos ocorridos depois de o Bolsonaro ter deixado a presidência e o país, e que já tinha sido alvo de alertas nos memoriais da defesa. A inclusão dos fatos do 8 de janeiro na denúncia contra o ex-presidente traz a tentativa de condenar o Bolsonaro pela incitação de um crime multitudinário, o que não é adequado. Não é adequado. Olha isso aqui, ó. Enquanto a instigação e incitação demandam uma pessoa determinada como alvo do incitador, todas as condenações àqueles que invadiram os prédios públicos no 8 de janeiro tiveram como fundamento a figura do crime multitudinário. Ou seja, a defesa está apresentando aqui uma contradição do tamanho de elefante. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse recurso serve para resolver contradições da decisão judicial? Vocês querem uma contradição maior do que essa? Presta atenção aqui comigo, Moraes tem que escolher. Ou o crime é multitudinário, que é o crime de multidão, e aí não tem como condenar o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser absolvido pelo envolvimento do 8 de janeiro. Ou então o crime realmente não é um crime multitudinário. Só que se não é um crime multitudinário, como eu mostrei para vocês antes, todos os envolvidos do 8 de janeiro, aí eles foram condenados injustamente. Por quê? Porque a conduta deles não foi individualizada. Não foi individualizada justamente porque a acusação alegou que é um crime multitudinário. E como eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, ó, quando é um crime multitudinário, você não precisa da descrição individualizada do que cada um fez. Conseguiram entender a contradição? Então, ou Alexandre de Moraes absolve o Bolsonaro ou absolve todo mundo do 8 de janeiro. Só tem essas duas opções. Quando o crime é de multidão, se admite que não se individualize o que cada um fez. Mas isso não é possível quando o crime não é de multidão. Então, Moraes tem que se decidir. É uma sinuca de bico em que a defesa do Bolsonaro colocou Alexandre de Moraes. E quem se meteu nisso foi o próprio ministro, pela ânsia dele em condenar o Bolsonaro por tentativa de golpe, que exige para a condenação que exista uma violência ou grave ameaça que só existe no 8 de janeiro. Então ele precisava vincular o Bolsonaro com o 8 de janeiro. E aí ele forçou esse vínculo e entrou em contradição. Nesses processos aí, gente, onde que houve a suposta violência? Exatamente no 8 de janeiro. Você entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixa aí pra mim nos comentários, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Moraes vai reconhecer o erro, a contradição, vai voltar atrás e vai absolver ou o Bolsonaro ou os réus do 8 de janeiro? Ou o Moraes vai, de forma arrogante, manter a decisão, fechar os olhos para a realidade, para todos os ensinos sobre direito e ser um negacionista jurídico, hein?
um negacionista das leis e da Constituição. Conta aí pra mim nos comentários, com base na experiência passada, o que você acha que o Moraes vai fazer. Pessoal, eu dei essa pausa aqui para que você preste bastante atenção, tá? O que você vai ver aqui vai ser algo forte. E observe bem e vá comentando aí. Você já viu já no começo aí que muitas coisas que já foram ditas aqui nesse vídeo, tá? O objetivo é cumprir 100 mandados de prisão e 150 mandados de busca e apreensão, todos contra bandidos ligados ao Comando Vermelho. Essa investigação durou um ano, um intenso trabalho aí de apuração dos agentes da DRE, Delegacia de Repressão Entorpecentes. É uma ação integrada, quero reforçar, faz parte da Operação Contenção. E o pior é ver o governador do Rio de Janeiro dizendo que ele pediu ajuda ao Lula, pediu ajuda às Forças Armadas para poderem enfrentar o Comando Vermelho, e Lula negou. O mesmo Lula que trabalha ativamente para impedir que facções criminosas sejam interpretadas pela nossa lei como grupos terroristas. O mesmo Lula que foi apoiado por essas facções criminosas. Esse é o caminho que o Brasil está indo. Quer que eu te fale mais? 1 a cada 4 brasileiros vivem sob aquela chuva de chumbo que você viu agora. 1 a cada 4 brasileiros vivem com medo de ver aquilo ali todo dia quando sai de casa. Esta é a tal soberania que o Lula tanto defende. Esse é o caminho que o Brasil está indo. E aí o Lula vai, na Malásia, numa coletiva de imprensa, dizer que o tráfico... O problema não é o traficante, o problema é o usuário. O traficante é só uma vítima do usuário. É muita vergonha que a gente está passando pelo mundo. Assim, eu tenho vergonha de viajar para qualquer país do mundo e dizer que eu sou um deputado federal do Brasil. Eu sou Brasil. Você é deputado lá daquele governo do Lula? Não, eu sou oposição. Como que a gente chegou nesse buraco? Mas é isso aí. Rio de Janeiro, dominado pelo narcotráfico. 25, 26% do Brasil dominado pelo narcotráfico. O Brasil virou um narcotráfico. O narcotráfico financiou a esquerda. Carvajal, braço direito do Maduro, que o diga. E aí nós temos esse governo impedindo que comandos vermelhos, facções criminosas como o PCC sejam vistas pela lei como grupos terroristas. Soltando bomba de drone, gente. Policiais perderam as vidas, as pessoas do bem. Pais que não vão poder voltar para suas esposas, para os seus filhos, lutando contra os coitadinhos dos traficantes que o Lula defende. Quer que eu te fale a pior parte disso tudo? É que tem gente que acha isso bonito, que defende o Lula, mesmo com tudo isso que está acontecendo, mesmo com essas imagens horripilantes. Tem gente que tem a cara de pau, a disfarçatez de defender o que esse governo faz. Só para lembrar, isso aí chegou nesse nível por causa de uma decisão de um ministro do STF que proibiu que a polícia entrasse nessas áreas durante muito tempo, dando espaço para que as facções criminosas se armassem e treinassem e expandissem muito. E agora, não querem deixar que as Forças Armadas sejam usadas para fazer isso. Acho que as Forças Armadas do Brasil só servem para pintar meio fio mesmo. Traficantes que são vítimas dos usuários também. Toda vez que a gente fala de combater a droga, a partir do momento que fosse mais fácil a gente combater os viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Vítimas dos usuários também. Vítimas dos usuários também. Vítimas dos usuários também. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe e convide as pessoas para estar assistindo aqui os nossos conteúdos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, até um próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.